Então, bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer a vossa presença, portanto é por isso que estamos aqui, a Sra. Secretária de Estado, os presidentes das instituições que nos ajudaram. É sempre um grande prazer trabalhar com a CIP e com a SES. E bem-vindos todos à nova SPE. Eu, de facto, sou o coordenador do programa, mas queria começar por agradecer à Joana Costa Pereira, que foi a pessoa que acompanhou e que realizou a maior parte do trabalho do princípio ao fim, nomeadamente no terreno. E acho que é justo fazê-lo, sob pena de me estar a apropriar indevidamente dos louros da Joana. Queria também começar por dizer que aquilo que eu vou falar tem muito a ver com a questão da conciliação de trabalho-família na perspectiva da parentalidade. Aliás, os próprios slides que nós tínhamos aqui, que têm atrás de mim, sugerem isto. Portanto, isto tem a ver com os filhos, mas, na verdade, eu acho que temos um desafio, pelo menos tão grande como este, que é, não para os mais novos, mas para os mais velhos. Aliás, é uma tendência que todos sabemos que existe e convém também começar eventualmente, a prestar-lhe mais atenção. Tendo em conta que a nossa mesa redonda devia começar às 11h40, portanto, o meu desafio é comprimir tanto quanto puder, e eu vou tentar ser muito rápido, até porque a Sra. Secretária de Estado também vai ter de sair, e, portanto, eu vou tentar dizer o que tenho a dizer de uma forma célere. Tenho o relatório, portanto, as conclusões mais detalhadas do relatório estarão convosco, e aquilo que eu vou fazer é, de alguma forma, teorizar em cima do relatório. Ora bem, então, o que é que se pode dizer? Primeiro, o contexto, o pano de fundo para este trabalho tem a ver com uma série de mudanças sobre as quais eu julgo que genericamente estamos todos de acordo. Portanto, há um inverno demográfico que importa levar a sério, portanto, é um problema, um desafio que se coloca à nossa sociedade e que continuará a existir nos próximos tempos. Eu não coloquei ali, mas o inverno demográfico vai a par do envelhecimento da sociedade e, portanto, as organizações eu também diria que estão mal apetrechadas em geral para lidar com as questões da colaboração e da participação das pessoas mais velhas no mundo empresarial. Por outro lado, e o Daniel referiu isso há pouco, vivemos um ambiente de mudança tecnológica muito profunda nas organizações, que vai alterar a maneira como temos de trabalhar. E também foi mencionado pelo Daniel que, de facto, aquilo que tornará algumas organizações mais interessantes do que outras tem a ver com a forma como as organizações oferecem condições às pessoas mais talentosas para quererem escolher a organização A em vez da organização B. E, portanto, eu julgo que aqui, mais até do que uma questão legal ou de cidadania, o problema que aqui se coloca é um problema de gestão. Portanto, se nós não gerirmos bem isto, vamos ficar com as pessoas menos talentosas, porque as outras não estarão disponíveis para trabalhar em certo tipo de contextos organizacionais. E, por outro lado, isso vai ter impacto na maneira como as organizações gerem, atraem e retêm talento. Também aqui reiteraria aquilo que foi dito antes, portanto, a questão do talento não é uma questão menor. Com a digitalização, tudo aquilo que pode ser automatizado, provavelmente ser-lo-á, o que realça a importância do talento humano para fazer aquilo que as máquinas não podem fazer. E, portanto, estará aí uma fonte importante de vantagem competitiva, na medida em que cada vez mais autores começam já a referir que a componente digital propriamente dita se vai tornar rapidamente numa commodity. Ou seja, quem puder comprar, compra e, portanto, a tecnologia não fará grande diferença. O que faz diferença é a maneira como nós usamos a tecnologia, juntando-a às vantagens que vêm ter pessoas mais qualificadas para trabalhar melhor. Eu até diria que falamos muitas vezes da transformação digital, mas eu suspeito que o importante é falar de transformação organizacional para a digitalização. O desafio não está necessariamente na tecnologia, está na maneira como as organizações se preparam para responder aos desafios trazidos pela tecnologia. Porque a tecnologia, como digo, não é em si mesma uma fonte de vantagem competitiva. Ninguém hoje acha que a eletricidade ou o vapor são fontes de vantagem competitiva, portanto a tecnologia deixa de o ser, a infraestrutura humana provavelmente não. Tirando o caso a Paula está aqui a responder, a eletricidade, as energias em geral são, não aquela necessariamente em particular. Desculpa, Paula. Ora bem, tal como eu dizia, sem querer resumir o trabalho tem muito mais informação do que esta, eu diria que há um conjunto de ideias que eu queria aqui deixar à vossa consideração. Primeiro, muitas vezes nas organizações existe esta ideia de que a família é um obstáculo, mas a família não é um obstáculo, é um stakeholder. Porventura, o stakeholder mais desconhecido de todos. O próprio ambiente já começa a ser considerado, e bem, como um stakeholder importante para as organizações. Portanto, o stakeholder que tipicamente fica de fora é o stakeholder família. Portanto, se calhar, convém considerar que também a família das pessoas que trabalham na nossa organização faz parte das preocupações ou deve fazer parte das partes interessadas na vida da organização. Portanto, o nosso relatório clarifica bem essa ideia, mostrando que ainda hoje há, e tal como foi dito antes pela Sra. Secretária de Estado, ainda hoje há a ideia de que a família, por vezes, é um obstáculo que interfere com a competitividade das organizações. Não tem que ser, nem pode ser. Um segundo ponto, e eu aqui pegaria naquilo que foi dito há pouco pelo Daniel,
Eu julgo que há, e aqui permitam-me ser um bocadinho teórico e puxar a brasa para o tema que mais me apaixona em termos conceptuais, a relação entre trabalho e família é muitas vezes vista como um dilema. Um dilema basicamente refere-se a ter de escolher uma coisa ou outra. Ou seja, entre trabalho e família eu tenho que escolher o lado do trabalho ou o lado da família. Eu julgo que estamos todos de acordo que há aqui uma tensão, um trade-off. Portanto, eu não consigo multiplicar o tempo e, portanto, há que fazer escolhas. De qualquer modo, eu diria que o desafio, daí o título que eu dei há pouco à minha apresentação, o desafio é como é que transformamos este dilema que nos obriga a escolher uma coisa ou outra num paradoxo. E no paradoxo o que nós temos são forças que se contradizem também, que são interdependentes, que vão persistir ao longo do tempo, mas que permitem encontrar soluções que possam ser utilizadas de uma forma mais construtiva. Aquilo que eu julgo que é a boa notícia é que, se entendemos esta relação como uma relação paradoxal, então é certamente possível encontrar formas de mais criativamente articular estas duas tensões. Já aqui foi referido, por exemplo, que a utilização das tecnologias pode permitir resolver ou articular este paradoxo de uma forma mais consequente e mais frutífera, se, por exemplo, as pessoas tiverem formas de trabalho ou de colaboração com as empresas mais flexíveis, mais criativas e mais desenhadas à medida. Curiosamente, o mundo mudou muito, mas a nossa ideia de carreira continua a ser muito aquilo que era no tempo da gestão que hoje chamamos tradicional, em que a ideia é que a carreira é desenhada do topo para a base, é mais ou menos igual para todos, e há um chefe que define a maneira como as coisas são feitas. Devo dizer que nós aqui na faculdade agradecemos a algumas organizações que o têm feito, porque isso nos tem permitido atrair algumas pessoas talentosas que não querem ou não podem continuar a trabalhar nesse tipo de organizações. No nosso Centro Leadership for Impact temos conseguido fazê-lo porque tentamos nós próprios praticar aquilo que andamos aqui a apregoar e, portanto, permitir às pessoas trabalhar de formas diferenciadas. E posso garantir que isso é uma fonte de lealdade perante a organização e não de menos trabalho. Por essa razão, eu diria, e isso é talvez a conclusão que eu acho que é mais importante no relatório, o problema não é o problema, é a maneira como pensamos no problema. E suspeito que a questão mais importante que aqui está não tem a ver com a lei. Aliás, se olharmos para o quadro legal português, ele não é significativamente diferente daquilo que se passa lá fora, tem a ver, mais uma vez, com a forma como a lei é aplicada. Eu suspeito que muitas vezes o problema também, como já foi referido, não está no topo, está na maneira como nós, perante os nossos pares, as nossas FIAs, etc., entendemos a maneira como estas questões podem ser levadas à prática. E é possível aqui encontrar situações de tensão em que a organização defende formalmente uma prática, mas depois, na verdade, as suas FIAs fazem as coisas de uma forma diferente. Obviamente, isto não se aplica apenas ao caso da tensão entre trabalho e família, mas também aqui a tensão existe. E, portanto, eu diria que se há alguma coisa que é necessário mudar são as mentalidades, mais do que outra coisa qualquer, e saúdo a CIP e a SES por terem feito este trabalho que, no fundo, pretende mostrar que o exemplo tem de vir das empresas, sobretudo, e não necessariamente do Estado. Aliás, ainda há pouco alguém me entrevistava para uma rádio e perguntava o que é que o Estado pode fazer. Obviamente o Estado pode fazer muita coisa, mas quem pode fazer a maior parte das iniciativas são as empresas no dia-a-dia, no terreno, e não necessariamente alguém nos ministérios. Sem prejuízo, obviamente, de se poder criar melhor contexto a partir de cima. Por outro lado, uma outra questão que eu já aqui referi e que reitero, a importância de criar novas formas de trabalho e colaborações à medida. Portanto, as pessoas em diferentes fases da sua carreira precisam de diferentes tipos de relações com as suas organizações e, portanto, a possibilidade de ter contratos diversificados, a possibilidade de os implementar e a possibilidade de ajustar as colaborações à medida da vida de cada pessoa, julgo que poderá ser uma forma importante de facilitar esta conciliação. Eu fiz o meu doutoramento na Holanda e uma das coisas que, na altura, já no final, em meados dos anos 90, me surpreendia, por comparação com Portugal, era, no fundo, a abertura das empresas a diferentes tipos de colaborações. Portanto, diferentes pessoas colaboravam de formas muito diferentes com a mesma organização. Portanto, julgo que temos bons exemplos para observar lá fora. E, por outro lado, há um outro ponto que eu diria que é igualmente importante e que tem a ver com a forma como as organizações podem criar infraestruturas relacionais positivas. Isto, no nome é um bocadinho pomposo, na verdade tem a ver com uma conclusão que a literatura vai apresentando de uma forma muito consequente. Uma das razões pelas quais as organizações são mais amigas da família e da conciliação tem a ver com o facto das pessoas se apoiarem umas às outras. E, portanto, se alguém precisa de mais tempo para apoiar a sua família, portanto, a organização, ela própria, por vezes de uma forma bastante informal, organiza-se para permitir que isto seja verdade. E, no fundo, apoiamos uns aos outros. Ou seja, no fundo, a ideia é que uma empresa, além do local de trabalho, é uma comunidade humana de trabalho e aquilo que caracteriza uma comunidade é o facto de nós nos preocuparmos uns com os outros e termos um destino comum. Mais uma vez aqui, a responsabilidade é das FIAs, não apenas de topo, mas ao longo de toda a organização.
Há organizações, e lembro-me de um caso no mundo da consultoria, em que inclusivamente havia um banco de tempo em que as pessoas depositavam tempo para poder ser usado por quem precisasse dele. Portanto, este tipo de práticas muitas vezes não têm que ser práticas muito formais, portanto, no fundo são práticas que a organização coloca ao serviço da sua comunidade interna. Obviamente, como é que podemos criar relações mais positivas? Se eu tenho responsabilidades na minha organização, eu próprio posso dar o exemplo no dia-a-dia. E obstáculos, estou quase a chegar ao fim. Entre os obstáculos, há um que me parece que é bastante frequente em Portugal. Confundimos presentismo com produtividade, e o facto de estarmos presentes muitas horas no trabalho não significa que sejamos necessariamente muito produtivos. Isto de alguma forma era quase, e continua a ser, julgo, em alguns casos visto quase como um badge of honor, portanto é bom estar muitas vezes no trabalho. Não tenho a certeza que isto seja verdade. Aliás, um dos dados que está no relatório, mas presumo que todos vós o conheçam, tem a ver com o facto de, em média, os portugueses trabalharem mais horas do que pessoas de outros países como a Holanda e a Dinamarca, e eu não tenho a certeza que a Holanda e a Dinamarca sejam mais produtivas, ou que podiam ser muito mais produtivas se trabalhassem mais. Portanto, há aqui uma prática que se calhar também convém rever. Já referi há pouco, por vezes os valores formais apregoados pela organização não encontram correspondência na prática da organização, ou seja, se nós consultarmos os sites, é difícil a uma organização não se apresentar como amiga da família, porque, enfim, não seria provavelmente muito bem visto, mas a verdade é que depois na prática aquilo que acontece difere ou diverge do que aquilo que se encontra. Eu diria que, antes de mais, este é um desafio de facto de gestão. A gestão nas organizações continua em muitos casos a ser muito tradicionalista, muito baseada em princípios como aquele que o Daniel referiu há pouco, a ideia do chefe que manda e que decide o que é melhor para nós. Eu diria que também esta prática encontra algumas dificuldades, na medida em que hoje muitas organizações tentam agilizar a sua forma de gerir, mas a agilidade tem em grande medida com dar mais autonomia às pessoas. Dar mais autonomia significa que eu confio nas pessoas, dou-lhes o poder para elas fazerem o trabalho que têm da maneira que melhor corresponder às suas necessidades. Eu julgo que isto permite, no limite, fazer a quadratura de um círculo, ou criar uma verdadeira resposta ao paradoxo, que é, por um lado, eu crio mais condições para as pessoas poderem conciliar o trabalho, mas não estou sequer com isso a prejudicar a organização, na medida em que o que estou a fazer é dar à pessoa as possibilidades de serem elas próprias mais autónomas, e tal como eu digo, o Agile Management tem muito a ver com isso. Como é que eu coloco a autonomia nas pessoas e, portanto, dessa forma, posso encontrar soluções diferentes para problemas diferentes. Por outro lado, acho que em alguns casos, e terminaria esta parte dos obstáculos com esta nota, em alguns casos a questão é de puro e simples desrespeito. Eu tenho aqui uma notícia que vinha no Expresso do passado dia 9 de março, deste 9 de março, e que tem a ver com histórias de mulheres de alto despedimento quando estavam grávidas. Portanto, isto acontece em 2019. Obviamente, nenhuma organização justifica o despedimento de uma mulher grávida por estar grávida, mas há muitas maneiras de enquadrar o facto. E aquilo que mais me entristece, e se me permitem uma nota pessoal, é que eu próprio sou pai de trigémeos, e lembro-me que há 23 anos atrás, quando a minha mulher engravidou, portanto, a empresa não descansou enquanto não a pôs a andar. Portanto, como é evidente, não foi por causa da gravidez, houve uma reestruturação da organização com a extensão do posto de trabalho. E eu acho que isso quando falamos de conciliação, acho que isto é o mais desrespeitoso que pode acontecer. Acontecia há 23 anos, continua a acontecer hoje. E, portanto, quando nós aqui falamos desta conciliação, eu diria que, obviamente, nunca ninguém terá respostas perfeitas para este problema, mas se calhar acabar com isto já era um bom princípio, não é? Mais uma vez, julgo que não é preciso mudar a lei, porque a lei certamente já não permitirá este tipo de práticas. É uma questão, mais uma vez, mudar mentalidades. E acho que quem faz isto não merece grande qualificação. Por esta razão, e em suma, eu diria que os desafios que aqui temos na minha ideia passam por ver esta tensão como um desafio. A tensão está lá, mas eu suspeito que as melhores organizações são precisamente aquelas que conseguem transformar contradições em fontes de vantagem competitiva. Portanto, aqui a questão é como é que eu consigo transformar uma tensão que pode ser negativa em algo que pode ser transformado em positivo, nomeadamente mostrando flexibilidade, respeito e agilidade. Portanto, nesse sentido, se as melhores organizações são aquelas que gerem, paradoxalmente, pensem, por exemplo, numa Toyota, uma empresa altamente tradicional, altamente rotinizada, etc., mas altamente inovadora, também aqui temos uma oportunidade para mostrar a nossa competência de gestão, transformando este dilema num paradoxo e encontrando soluções para eles. O nosso trabalho aqui é fácil, o relatório fica feito neste momento, o desafio fica todo desse lado, está bem? Bom trabalho e boa sorte.